Olá, pessoal. Olhem essa questão aqui. Ana, Beatriz e Carita têm diferentes idades. Sabemos que a soma das idades de Ana e de Beatriz é 36 anos. A soma das idades de Beatriz e Carita é 44 anos. E a soma das idades de Ana e Carita é 38 anos. Qual é a idade de Carita? Para resolver essa questão, precisamos saber montar o que é chamado sistema de equações. É um conjunto de equações relacionadas para um determinado problema e que compartilham incógnitas entre elas. Então aqui a gente precisa montar o nosso sistema de equações. Mas antes de montarmos o nosso sistema, precisamos definir as incógnitas. Numa questão como essa, primeiramente, você tem que identificar o nome dos elementos indefinidos. São os elementos cujos valores ainda são desconhecidos. No caso aqui, esses elementos são os nomes dessas três pessoas aqui: Ana, Beatriz e Carita. Então temos que associar uma incógnita para cada um desses elementos aqui. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos associar a Ana a incógnita A Beatriz a incógnita B e a Carita a incógnita C. Então, qual é o próximo passo para montar o sistema? Formular as equações a partir das regras que a questão dá. No caso aqui, ela deu 3 regras ou 3 condições. A primeira é que a soma das idades de Ana e Beatriz é igual a 36 anos. Então, a gente vai pegar A e B, vai somar e vai igualar a 36 anos. A mais B é igual a 36. Do mesmo jeito aqui, a soma das idades de Beatriz e Carita é 44 anos. Então, B mais C igual a 44. E aqui também, A mais C igual a 38. Esse aqui é o nosso sistema. Então, a partir desse sistema, a gente vai poder descobrir todas essas incógnitas aí. Pessoal, primeiramente eu tenho que dizer que essas equações aqui se referem a equações de primeiro grau. Por quê? Porque equações de primeiro grau possuem apenas incógnitas de expoente 1. Ou seja, as incógnitas A, B e C, elas não são potências com expoentes maiores que 1. Você não está vendo nenhum aqui elevado a 2, elevado a 3. Todos aqui são elevados a 1. Os expoentes são todos 1. Então o grau da equação também é 1. Por isso diz primeiro grau. Então, voltando aqui para sistemas de equações, existem 3 métodos para se resolver sistemas de equações de primeiro grau. O primeiro método é o método da adição ou eliminação. O segundo método é o método da substituição. O terceiro método é o método da comparação. Para essa questão, nós vamos usar apenas os 2 primeiros métodos. Mas com esses 2 primeiros métodos, você pode resolver qualquer questão que envolva sistema de equação de primeiro grau. A diferença é só que, dependendo de uma questão e outra, fica mais fácil resolver por um método ou outro. Então, nessa questão aí, esses 2 primeiros métodos são os mais indicados para resolver a questão. Então, pessoal, primeiramente nós temos que analisar o sistema para saber a melhor maneira de descobrir as incógnitas das equações, as 3 incógnitas do problema. Então, a principal estratégia quando se resolve um sistema é isolar uma incógnita na equação, de forma que fique só ela como incógnita e que as outras incógnitas sejam descobertas. Como assim, professor? Vou explicar melhor. Essa primeira aqui, A mais B é igual a 36. O que a gente precisa para descobrir o valor de A? Sabendo o valor de B. Então, se a gente souber o valor de B, automaticamente ficará fácil descobrir o valor de A, não é mesmo? Do mesmo jeito com as outras incógnitas. Para você descobrir, por exemplo, a incógnita C, é preciso saber a incógnita B. Mas aqui, como a gente pode ver, nenhuma das 3 equações tem apenas uma incógnita. Todas as 3 têm 2 incógnitas. E aí, professor, como é que eu resolvo então? É aí que está a mágica do sistema. Quando você tem mais de uma equação, com incógnitas comuns entre elas, isso lhe dá um poder para descobrir os valores de cada incógnita.
Claro, nem todo sistema vai ser possível descobrir todos os valores das incógnitas. Então essas questões de concurso, de Enem, eles sempre vão dar questões possíveis de se descobrir os valores das incógnitas. Então, voltando para a resolução, como é que a gente faz para isolar as incógnitas da maneira que eu falei? Primeiramente, nós vamos ter que pensar em uma maneira de cancelar uma incógnita de uma equação para outra. Isso se faz aplicando o método de adição. Como é o método de adição? Você vai somar uma equação com outra. Então aqui eu estou vendo que na primeira equação tem o B e aqui tem B. Então eu já penso em anular esse B com esse. Mas como? Se esse B é positivo, esse aqui também? Realmente se eu somar essas duas equações, ao invés de anular, eu vou somar, vai ficar 2B. E no caso eu não quero ter 2B, né? Eu quero anular eles. Então, um artifício que eu posso usar é multiplicar uma dessas duas equações por menos 1. E aí fica assim. Repetindo aqui a primeira equação aqui, fica A mais B igual a 36. Agora, multiplicando menos 1 pela equação, fica B vezes menos 1, fica menos B. Mais C positivo vezes menos 1 fica menos C. Então temos que trocar esse sinal aqui por menos. E 44 vezes menos 1 fica menos 44. Então vamos chamar isso aí de subsistema. Então somando aqui, nós podemos eliminar B com menos B. E aí fica A menos C igual a 36 menos 44 fica menos 8. Professor, mas ainda ficaram duas incógnitas aí. Sim, ainda não conseguimos isolar uma incógnita, mas você pode ver que nós tínhamos 3 incógnitas aqui e conseguimos reduzir para 2. Vamos para o próximo passo que a gente vai conseguir esse objetivo. O segundo passo, a gente vai usar ainda o método de adição. Nós vamos pegar agora essa terceira equação e vamos somar com essa equação que a gente obteve no passo anterior. A mais C igual a 38. A menos C igual a menos 8. Esse será o nosso segundo subsistema. Novamente, nós vamos poder eliminar uma incógnita. É essa incógnita aqui, pessoal, C, que aqui o C é positivo e aqui é negativo. Então, C menos C, 0, né? Então, sobra só A. A mais A, 2A. Então, ficou só 2A, igual a 38 menos 8, 30. Então, é só resolver aqui o resto da equação. A igual a 30 sobre 2. A igual a 15. Descobrimos o valor de A. Quem é A? É a idade de Ana. Ana tem 15 anos. Então, continuando aqui para descobrir as outras incógnitas, o passo 3, nós vamos usar o método de substituição. Professor, então vamos usar quais equações para aplicar esse método? Vamos usar essa primeira equação aqui. Por quê, professor? Porque a gente já tem o valor de A. Vocês lembram que eu disse que bastava ter o valor de A para a gente descobrir B, ou o valor de B para descobrir A? Então nós temos o valor de A, agora é só substituir o A pelo valor que a gente encontrou. Então fica assim, A mais B igual a 36. Substituindo A por 15, fica 15 mais B igual a 36. Trazendo 15 para o outro lado, muda o sinal. Então fica B igual a 36 menos 15. B igual a 21. B é quem? B é Beatriz. Então, Beatriz tem 21 anos. Agora falta só descobrir a idade de Carita, que é a resposta da nossa questão. Então, para a gente descobrir a idade de Carita, nós também vamos usar o método de substituição. Qual é a incógnita de Carita? C. Então, nós podemos usar tanto a segunda equação, que nós já encontramos B, como a terceira equação, que nós temos o A.
Eu vou escolher essa última equação aqui, mas qualquer uma dessas duas equações aqui, você descobre o valor de C. Então, quarto passo, aplicando um método de substituição novamente, trazendo aqui a equação A mais C igual a 38, nós substituímos o A por 15, repete o resto da equação, e aqui trazendo 15 para o outro lado com sinal negativo fica C igual a 38 menos 15. C, 38 menos 15 é 23. Descobrimos a resposta da nossa questão. Carita tem 23 anos. Letra B, pessoal. E aí, gostaram da questão? Coloquem aí nos comentários. Compartilhem esse vídeo para algum amigo de vocês que estejam precisando aprender matemática ou esse tipo de questão. Espero que tenham gostado. Se você não for inscrito, se inscreva e até mais.